Eu estou te contando tudo isso porque nós fomos muito feitos, não é feitos, né? Nós não fomos feitos para isso, mas infelizmente nós fomos muito educados para sermos obedientes. A grande história da obediência. Obediência ao que, Flávio? O que especificamente você está falando quando você fala de obediência? Nós fomos doutrinados a sermos obedientes a diferentes coisas, tá? E eu trouxe aqui, eu elenquei o Big Five da obediência. O que é o Big Five da obediência? É um Big Five que eu tirei da minha própria mente com a minha própria análise, tá? E também mesclando um pouco com algo de conhecimento que eu fui buscar, né, em fontes de estudo mesmo. Trouxe aqui em fontes de estudo, fiz uma mescla aqui e trouxe esse Big Five para você nas minhas palavras, que são o seguinte: os nossos guias. O primeiro nessa lista de Big Five são os nossos guias, que podem ser nossos pais, líderes das mais diversas formas, sejam líderes políticos, líderes dentro das empresas onde a gente possa ali trabalhar, professores das universidades ou nas escolas, líderes entre os grupos de amigos, não importa, pessoas que exerçam papéis de liderança, tá? Então, líderes, né? A gente é obediente muitas vezes a esses líderes, tá? Só que um ponto também, os guias podem ser alguma outra pessoa que ou foi responsável por nós, ou foi responsável / tinha uma grande influência afetiva sobre nós. Avós, tios, enfim, tá? Então, fazem parte também desses guias aí. O segundo nessa lista do Big Five da obediência são as vontades e desejos das outras pessoas, que podem vir desses líderes ou de outras pessoas, por aí. Uma pessoa que você conversou em algum momento da sua vida ou em alguns momentos da sua vida, né? E que você é uma pessoa que você dá ouvidos, ou não necessariamente uma pessoa que você dá ouvidos, mas você ouviu daquela pessoa e por algum motivo mexeu com o teu emocional aquilo e você foi obediente àquilo, levou muito a sério, mas era uma vontade, um desejo do outro e não seu, né? E talvez você não estivesse extremamente consciente disso, mas é importante trazer isso aqui à tona. Então, essa é a segunda coisa. A terceira é a sugestão e opinião de outras pessoas. E aí, claro, isso se desemboca em vontades e desejos dos outros, mas o próprio fato de ter tido uma opinião, uma sugestão de alguma outra pessoa, você pode ter ouvido e levou isso muito a sério. Isso aqui também faz parte do Big Five. Ideias do mundo exterior, como a quarta coisa. Ideias sociais, esquemas sociais, né? Uma ideia, um padrão social que foi imposto, né? Que transformam como o certo da vida e você pode ter captado, internalizado aquilo para você. Mas veja, não é uma ideia sua, veio de fora. E você só obedece aquela coisa sem questionar. E também as suas próprias emoções, impulsos, desejos, sensações e condições. Você também pode estar sendo muito obediente a isso, não está consciente e está só seguindo o fluxo sem nem se questionar. Aí aqui não é nada que vem de fora, é de dentro de você, mas que por você não se dominar, como nós falamos, principalmente nos últimos vídeos desse curso aqui, falamos sobre os opostos das emoções, as polaridades, né? Falamos sobre como esses ritmos emocionais se manifestam. Quando a gente não domina isso muito bem, não está muito consciente desse processo, a gente simplesmente fica cego para as nossas emoções, a gente vai tomando decisões impulsivas, ações impulsivas, e a gente, enfim, né, só vai. Esse é o Big Five da obediência que eu elenquei aqui. E qual é o problema disso? O problema disso é que ele acaba criando pessoas que se tornam pessoas efeito, o que eu chamo de pessoas efeito. O que são as pessoas efeito? As pessoas efeito são aquelas pessoas tão obedientes que elas não são causa de coisa nenhuma. Elas só estão obedecendo, elas só estão seguindo o fluxo, mas sem nenhum nível de consciência mesmo, de presença, né? De questionar se faz sentido as coisas que elas estão seguindo. Então elas são só efeito das coisas. Elas só são resultado, só são produto das coisas. Elas não
fazem nenhuma ação que modifica, elas só são o produto do meio, elas vão obedecendo e vão seguindo o fluxo. E aí, essas pessoas têm algumas características. A primeira delas é que elas são pessoas sem autenticidade. O que é isso? Falta originalidade para essas pessoas. Falta originalidade na ação, no ser, no como elas se desenvolvem, no que elas trazem para o mundo de novo, no que elas trazem sobre a própria voz. Praticamente não tem isso, né? Elas não têm autenticidade nenhuma. Elas não são pessoas que agem de forma original, né? Elas não estão conscientes da originalidade delas. Outra característica dessas pessoas defeito é o vazio interior. São pessoas que sempre estão se sentindo assim, com uma vida vazia, ou às vezes nem sentem isso, mas estão vivendo uma vida vazia, né? Parece que nada preenche, quer sempre preencher esse vazio comprando coisas, ou querendo ter a presença de determinadas pessoas perto o tempo todo, e ficam obcecadas por essas pessoas para preencher um vazio emocional, mas que na verdade acaba nunca se preenchendo. Então são pessoas que vivem muito um vazio interior. Outra característica é que elas não se sentem realizadas. Nessa tentativa louca de preencher com coisas que vêm de fora, elas têm um breve momento de que elas acham que estão sendo preenchidas, mas nunca têm uma realização. Seja profissionalmente, seja nos relacionamentos, seja nos hobbies ou na diversão que elas têm da vida, nas relações sociais, na parte intelectual. Nada as preenche, né? Nada as realiza. Essa é uma outra característica. Outra característica também é que elas vivem uma vida muito sem propósito, né? Sem um significado, sem um destino para onde está indo, ficam meio perdidas, né? Não tem uma direção certa. E a última aqui que eu elenquei foi que elas também acabam virando cópias e peões dos outros, dos desejos, dos impulsos, das emoções das outras pessoas, porque elas são levadas como um barco que está à deriva, né? A maré define para onde elas vão, elas não têm uma decisão própria, porque não tem autenticidade, né? Por não ter essa autenticidade, elas acabam virando cópias, reproduzindo o que as outras pessoas fazem e não tem um processo consciente, uma autenticidade ali sendo vivida. Mas, Flávio, qual seria então o caminho? Já que a coisa é assim, eu quero melhorar. Eu me identifiquei com tudo isso que você vem dizendo até aqui, ou com parte disso. Não quero mais que seja assim. O que eu faço então para sair? Qual é o caminho? O que você vai me dizer aqui? E aí eu vou te falar o seguinte, com base nos meus estudos, com base principalmente na minha própria vivência, eu já falei para você nas outras experiências, eu aprendi a ser um cientista de mim mesmo, e eu estou muito feliz com isso e muito realizado pessoalmente com isso. Então eu testo coisas comigo mesmo, e quando eu vejo que funciona, ou até mesmo quando não funciona, eu gosto de trazer para cá, para mostrar os aprendizados que eu tirei. Então, eu vou te mostrar o caminho com base no que eu venho estudando e na aplicação prática para mim. E associando isso, muitas vezes à ciência, mas principalmente com estudos milenares, com conhecimento milenar de civilizações antigas, de ensinamentos espirituais e multidimensionais que eu venho estudando e que eu trago para cá e que eu acho extremamente enriquecedores para a nossa vida interior. E eu quero compartilhar com você agora. E o caminho para mim é tornar-se a causa. Tornar-se a causa. Porque eu falei para você, lembra ainda agora? As pessoas que têm essa ausência, elas acabam virando pessoas efeito, produto do meio. Mas quando você deixa de ser efeito e passa a ser a causa das coisas, porque você vive a sua autenticidade, a sua essência, a sua originalidade, domina as suas emoções, seus desejos, seus impulsos, ou pelo menos trabalha para viver mais disso, né? Quando você passa a não viver uma vida vazia, de vazio interior e segue uma vida com significado, né? E vai se realizando aos poucos, para de ser cópia e passa a se tornar uma pessoa original, você vai se tornando uma pessoa que é a causa das coisas. Você deixa de ser produto do meio para ser mais uma pessoa que causa um impacto no meio. É diferente. E na sua própria vida, né?